Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor de História da Rede Agnus, e hoje a gente vai estar continuando a nossa segunda parte da aula, tá certo? Sobre a organização política e a cultura desse mundo grego. A gente nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre a questão dessa organização política, dessa questão da geografia da Grécia, das cidades-estado, das formas de governo, um pouco sobre a questão religiosa, e hoje a gente vai estar tratando sobre algumas manifestações culturais, tudo bem? Uma delas foram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que a gente já falou na nossa primeira aula lá da semana passada, tudo bem? A primeira Olimpíada ela vai acontecer em 776 a.C. e ela vai durar um pouco mais de 400 anos. Até que ela vai ser proibida por um imperador que vai chegar e vai dizer que é uma manifestação pagã. Por que esse imperador, que é o imperador Teodósio, vai dizer que essa manifestação era pagã? Teodósio era um imperador cristão. E como os gregos antigos tinham outra religião, tudo aquilo que não fosse considerado cristão, para Teodósio, era pagão. Por isso que ele vai proibir. Mas nesse mundo grego, essas manifestações culturais, essas Olimpíadas, eram feitas em homenagem ao deus Zeus, que a gente já falou bastante sobre ele, né? Ela acontecia como uma forma de criar um clima de paz, como uma forma de criar, de certa forma, um ambiente ali que evitasse a questão das guerras. E todas as polis, todas as cidades-estado mandavam representantes, que hoje em dia a gente pode falar que são os atletas, né? Até essa cidade para participar desses jogos, que tinha a questão de corridas, a questão de saltos, a questão de lançamento de discos. A gente tem aqui várias representações desses jogos. E quando esses jogos acabavam, essas pessoas que ganhavam, esses atletas que venciam esses jogos, eram reconhecidos em suas cidades de estado de origem enquanto heróis. Além disso, para reforçar, durante as Olimpíadas, os climas de guerra, os conflitos entre as cidades-estado, eles acabavam, porque aqui estaria sendo uma manifestação em homenagem aos deuses, e por conta disso não poderia ter briga para evitar a dor de cabeça para os deuses, tá certo? Que aqui, na antiguidade, na Grécia Antiga, os deuses também têm sentimentos como os humanos têm. Eles também sentem raiva, eles sentem fúria, eles sentem inveja, eles sentem preguiça. Tudo isso os deuses na antiguidade sentem e, de certa forma, eles podem alterar de humor de acordo com as ações humanas. Além das Olimpíadas, também existem outras manifestações. Entre elas, a questão da literatura, que é muito presente aqui. Lembrem lá da classificação do tempo. Nessa sociedade grega antiga, a gente falou de um mundo pré-homérico, a gente está falando de um período homérico, arcaico, clássico e o helenístico. O Homero era um cara responsável por escrever sobre a sociedade que ele estava vivendo. Tanto que esse período que ele trata como a gente trata como um período homérico, é justamente aquele no qual correspondem essas escrituras do Homero, tudo bem? No período pré-homérico, é um período que o Homero não escreveu sobre e por isso recebe essa classificação, como se fosse pré-homérico, tudo bem? Além disso, existem várias outras pessoas que também produziam literatura de forma bem forte e tem muitas contribuições que estão presentes até os dias de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Além do Homero, a gente tem aqui o Hesíodo, o Heródoto, que é considerado o primeiro historiador, a gente tem o Anacreonte, a gente tem o Píndaro e a gente tem o Safo. E como é que era feita essa literatura? De que forma ela era produzida? A gente tem aqui duas formas. A gente tem primeiro uma poesia épica. Essa poesia épica no mundo grego era relacionada, era ligada com as jornadas dos heróis. Lembrem lá da Guerra de Troia, da saga do Teseu, da saga do Odisseu. De todas essas pessoas, de certa forma, tem uma trajetória do herói, onde ele passa por uma provação, tem um problema, vai lá, supera e vence. E, muitas vezes, essas histórias têm um final trágico, que
Enfim, quem tiver curiosidade, por favor, pesquisem, porque isso aqui é muito interessante e fala muito sobre a sociedade da Grécia Antiga, tudo bem? Outra forma de literatura nesse mundo grego era sobre a questão de uma poesia lírica, que é aquela poesia mais convencional que a gente tem hoje, que fala sobre diversos temas. A gente tem aqui, tanto na poesia épica quanto na lírica, questões relacionadas à origem do mundo, à história das guerras, a saga do herói, a questão do amor, dos prazeres humanos. A gente também tem questões aqui relacionadas ao cotidiano, a questões culturais, aos conflitos políticos e tantas outras coisas. Além da literatura, a gente também tem uma manifestação muito forte que, enfim, é um dos grandes destaques desse mundo grego, que é a questão do teatro. O teatro, a gente tem aqui essa estrutura, muitas vezes retratadas aí, e é bem parecido, é um patrimônio que resiste até hoje à ação do tempo. Caso você tenha a oportunidade de ir na Grécia e conhecer, eu nunca fui, morro de vontade, mas quem tiver oportunidade e dinheiro, né, porque é bem caro, vai, é bem interessante. E normalmente os atores ficavam aqui, eles eram todos homens, as mulheres não poderiam participar desse teatro. Inclusive os homens, eles representavam mulheres nas peças, a partir de máscaras e tudo mais. Como eles ficavam aqui no centro e atuavam para toda essa plateia, a própria questão da sonoridade aqui desse local, a própria acústica do ambiente, facilitava e possibilitava com que o que você dissesse aqui poderia ser ouvido em qualquer ponto desse teatro, tudo bem? É bem interessante e bem legal da gente pensar que lá na antiguidade eles já tinham essa noção de arquitetura que hoje em dia é bem presente nos nossos teatros, no nosso cinema, tudo bem? Eles representavam essas pessoas, tanto os deuses quanto criaturas, as mulheres também, porque também não poderiam participar, a partir de máscaras. E como eles eram bem pequenos e tinham que ser vistos por todo mundo, essas máscaras normalmente eram bem grandes para receber uma posição de destaque. O teatro, aqui na Grécia Antiga, era considerado uma homenagem ao deus Dionísio, que na cultura romana vai ser conhecido, vai ser ressignificado como deus Baco. Aqui na Grécia Antiga e também em Roma, Dionísio era conhecido como deus dos vinhos, dos prazeres carnais, das festas, do teatro também. Nessas peças eram encenados dois tipos de apresentações, tinham dois gêneros. Primeiro, o gênero da tragédia, muito ligado também àquela questão da literatura que a gente viu, a jornada do herói, etc. E também a comédia. E a partir disso, também tinham vários temas que eram trabalhados nessas apresentações. Primeiro, a gente tem personagens míticos ou mortais, a gente tem também cenas do cotidiano, a gente tem costumes. Muitas dessas peças que eram produzidas eram inspiradas nessas produções literárias e nesses saberes compartilhados oralmente por toda a sociedade grega, tudo bem? Essa questão das guerras, das jornadas do herói eram bem presentes. Mas vamos lá que ainda tem mais. Além disso, para a gente dar encerrando a nossa aula de hoje, a gente tem contribuições que são muito importantes e que de certa forma ainda inspiram até hoje ao nosso saber ocidental. A Grécia Antiga, apesar de ser conhecida por várias coisas, pela questão dos deuses, pela questão das cidades-estado, pela questão do poder militar, pela questão dessas trocas comerciais e por aí vai, é também muito conhecida pela questão da filosofia e da ciência. Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente fala em filosofia, mais especificamente, a gente lembra logo de três pessoas. É o Platão, o Sócrates e o Aristóteles, tão conhecidos aí na nossa disciplina de filosofia, tudo bem? Até hoje, muitos desse conhecimento produzido por eles permanecem e de certa forma dialogam com aquilo que a gente entende enquanto mundo hoje. A filosofia e a ciência, ela vai tentar explicar o mundo a partir agora de uma visão racional.
Se antes, a partir dessa mitologia, os gregos tentavam explicar o mundo através dos deuses, agora os filósofos e os cientistas tentam explicar o mundo através da razão, da racionalidade. E isso vai ser fundamental na produção e no desenvolvimento do saber científico, tudo bem? A gente tem aqui, ó, uma relação muito intrínseca, tá um dentro da outra. Tanto filosofia quanto ciência, são duas coisas que não se separam. Tanto que filosofia também é ciência e ciência também é filosofia, tudo bem? Nesse primeiro momento. A gente tem aqui, a partir desses filósofos, a partir desses pensadores, contribuições em vários campos do conhecimento diferentes. A gente tem aqui na matemática, a gente tem na astronomia, a gente tem na medicina. Lembrem lá, na disciplina de matemática de vocês, do Pitágoras. Vocês lembram do Pitágoras? Vocês estudam bastante, né? A questão lá dos triângulos. A gente tem também aqui o Tales de Mileto. E por aí vai. Na medicina, a gente tem também o Hipócrates, que é inclusive considerado o pai da medicina hoje em dia, tudo bem? Além de todos esses pensadores, a gente tem contribuições muito importantes no campo, principalmente da ética, que é uma questão fundamental, que vai surgir aqui nesse mundo grego e de certa forma está presente até hoje. Como é que a gente se relaciona com os outros respeitando um limite do outro? O que é a ética, né? Lembrem lá nas aulas de filosofia de vocês, a relação entre ética e moral, a questão da teoria, né? Do nosso pensamento, do que seria bom, do que seria justo, do que seria ideal, e a moral, que seria essas nossas práticas humanas, tudo bem? Então, gente, se você teve curiosidade, tá a fim de pesquisar mais coisas, a internet é um mundo bem amplo, o livro de vocês também traz muitas coisas. Então é isso, teve curiosidade? Por favor, pesquisem, que esse tema aqui é maravilhoso da gente estudar. De vez em quando, nas próximas aulas, a gente vai estar retomando algumas dessas discussões. Não se preocupem, tudo bem? Então é isso, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!